Hebreus capítulo 10 é sobre o sacrifício do rei que vamos falar, o sacrifício perfeito de Jesus, a redenção definitiva. É sobre essa temática que nós vamos abordar. E eu queria a tua atenção, queria que você nesse momento estivesse com a gente olhando para o texto, visualizando. A gente não vai colocar o texto aqui, tá? Porque a gente preparou tudo para a cena, para a encenação. Então o texto bíblico no telão vai ficar grande demais, vai ficar confuso. Então acompanhe na sua Bíblia. A gente vai falar sobre Hebreus capítulo 10, a partir do verso 1. Queria convidar você para estar com a gente nesse texto tão belo, tão especial, que fala sobre o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Na verdade, o seu sacrifício. Podemos ler? Hebreus capítulo 10, a partir do verso 1. Diz assim: Vou organizar aqui. Hebreus capítulo 10, verso 1 diz assim, do verso 1 em diante, diz assim: a lei traz apenas uma sombra dos benefícios que hão de vir, e não a sua realidade. Por isso, ela nunca consegue, mediante os mesmos sacrifícios repetidos ano após ano, aperfeiçoar os que se aproximam para adorar. Se pudesse fazê-lo, não deixariam de serem oferecidos, pois os adoradores, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais se sentiriam culpados dos seus pecados. Contudo, esses sacrifícios são uma recordação anual dos pecados, pois é impossível que o sangue de touros e bodes tire pecados. Por isso, quando Cristo veio ao mundo, disse: sacrifício e oferta não quiseste, mas um corpo me preparaste, de holocaustos e ofertas pelo pecado não te agradaste. Então eu disse: aqui estou, no livro está escrito a meu respeito, vim para fazer a tua vontade, ó Deus. Primeiro ele disse: sacrifícios, ofertas, holocaustos e ofertas pelo pecado não quiseste, nem deles te agradastes, os quais eram feitos conforme a lei. Então acrescentou: aqui estou, vim para fazer a tua vontade. Ele cancela o primeiro e estabelece o segundo. Pelo cumprimento dessa vontade, fomos santificados por meio do sacrifício do corpo de Jesus Cristo, oferecido uma vez por todas. Dia após dia, todo sacerdote apresenta-se e exerce os seus deveres religiosos. Repetidamente oferece os mesmos sacrifícios que nunca podem remover os pecados. Mas, quando este sacerdote, Jesus, acabou de oferecer para sempre o único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus. Daí em diante, ele está esperando até que os seus inimigos sejam estrado dos seus pés. Porque por meio de um único sacrifício, ele aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. O Espírito Santo também testifica a esse respeito. Primeiro, ele diz: esta é a aliança que farei com vocês, aliás, com eles, depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis em seu coração e as escreverei em sua mente. E acrescenta: dos seus pecados e iniquidades não me lembrarei mais. Onde esses pecados foram perdoados, não há mais necessidade de sacrifícios por ele. Amém. Hebreus 10, do 1 ao 18. Porém, o que o escritor aos Hebreus, o autor aos Hebreus, nos oferece em todo o seu livro, nada mais é do que uma defesa do sacrifício perfeito de Jesus. É sobre isso que eu quero conversar nesta noite com a igreja. A redenção definitiva, eterna, em Cristo Jesus. Acontece que os cristãos convertidos estavam pensando, talvez por conta da perseguição, querendo voltar às práticas judaicas, querendo se apegar aos sacrifícios que aconteciam antigamente, através de sacrifício de animais,
de bodes, de touros. E aí o escritor aos Hebreus, ele vem capítulo por capítulo, não tinha na época, né, mas para a gente tem, capítulo por capítulo, encorajando a igreja, os irmãos a permanecerem, a perseverarem, a não desistirem, a continuarem. E ele vem falando sobre o sacrifício de Jesus também. Chega no capítulo 10, ele fala de forma mais contundente. Ele reafirma aquilo que ele já vinha dizendo e fala de forma mais forte, mais firme, mais eloquente sobre a superioridade do sacrifício perfeito de Cristo para redimir o seu povo. O autor aos Hebreus, ele se aprofunda nessa temática tão preciosa para a igreja, mas infelizmente tão esquecida nos nossos púlpitos. A redenção somente através do sacrifício precioso de Jesus Cristo. Se eu fosse destacar a grande ideia, a ideia principal desse texto seria: o sacrifício de Cristo é completo, é suficiente e é definitivo para a nossa salvação. O sacrifício de Cristo é completo, ele é suficiente e ele é definitivo para a nossa salvação. Eu não preciso fazer algo para conseguir a minha salvação. Eu não consigo me envolver em espetáculos, estratégias, métodos para alcançar a minha salvação. Porque o sacrifício na cruz do Calvário já foi o suficiente para nos trazer a libertação dos pecados. Redenção ou redimir, já que eu destaquei a ideia principal sobre a nossa redenção, redenção ou redimir significa livrar alguém mediante o pagamento de um preço. Livrar alguém mediante o pagamento de um preço. Alguém tem uma dívida muito alta. Eu me lembro, quando era criança, a gente tinha uma caderneta na bodega. Quem é desse tempo? Pois é. Ainda hoje não, né? Eu me lembro, cara, que na minha época... Não, precisa não. Já levantaram. Eu me lembro que na minha época eu ia na bodega lá comprar uma fileira de creme crack. Quem lembra disso? Uma carreira de creme crack. Meio pão, cara. Meio pão. E mesmo assim, anota aí que depois eu pago. Aí chega no final do mês, eu chego lá, a conta está paga. Não era o caso, tá? A conta está paga, eu não sei quem foi, mas pagou. Lógico que o exemplo é muito superficial, mas era o que o povo fazia lá, sacrificando animais. Hoje não é necessário. Redimir, redenção também, e lógico que é o contexto da Bíblia, fala sobre o escravo, aquele que tinha um dono, e alguém ia lá, pagava o preço para resgatar este escravo. Então, eu quero conversar sobre este sacrifício, mas antes da gente entrar de fato nos pontos principais, eu queria destacar pelo menos 2 tipos de sacrifício para que possamos entender, compreender esse contexto. Pode ser? Dois exemplos básicos só para a gente entender o contexto de sacrifício que o autor está escrevendo. Primeiro é a Páscoa. Lá em Êxodo, capítulo 12, vai falar sobre uma história do povo de Deus, escravo no Egito, e que, de uma forma milagrosa, extraordinária, soberana, Deus livra o seu povo. Como é que acontece isso? As 10 pragas, uma das pragas é a morte dos primogênitos, então todos iriam morrer, todos os primogênitos iriam morrer, para que o povo fosse liberto, fosse aceito eles saírem do Egito. Só que Deus traça uma situação e fala para o seu povo: vocês vão sacrificar um animal, vão pegar o sangue do animal e passar nas portas, para que quando o anjo da morte, o momento da Páscoa, que quer dizer passar por cima, olhar para aquela casa, onde tiver o sangue, não será morto o primogênito. Dessa forma, os primogênitos das casas que não estavam marcadas de sangue, foram mortos, e o povo de Deus foi liberto da escravidão do Egito.
Depois disso, a Páscoa passou a ser uma festa com sacrifício também para celebrar a saída do povo de Deus do Egito, ou a libertação, a liberdade do povo de Deus do Egito. Páscoa foi aquele momento, e depois eles passaram a celebrar a saída, trazendo a lembrança, a libertação dos israelitas, que também existia um sacrifício. Um outro sacrifício que eu vou destacar é o dia da expiação. Teriam outros, tá? Mas eu vou falar sobre esse, porque o texto fala sobre ele. Dia da expiação é quando o sacerdote, uma vez por ano, esse dia, né, dia da expiação, que é o Yom Kippur. Você fala bonito, cara. Legal. Como é? Yom Kippur. Yom Kippur. Ontem quem me socorreu foi o Islam. Yom Kippur. Esse dia da expiação, Yom Kippur, tinham várias cerimônias, mas uma das cerimônias era, você encontra em Levítico capítulo 16, versículo 30. O sacerdote pegava o animal, ele tirava o sangue, levava ao Santo dos Santos, o lugar santíssimo, para oferecer pelo seu pecado e pelo pecado do povo. Depois, ele estendia as mãos sobre o animal, tinha que ser de até 1 ano, diz o texto de Levítico. Ele estendia as mãos sobre o animal, para, de forma simbólica, simbologicamente, ele transferia o pecado do povo para o animal. Depois disso, o animal era liberto, ou solto, ou morto. Só que, esses 2 sacrifícios, diz o texto que nós lemos, era apenas sombra, não era o suficiente para algo melhor e algo maior. Pastor, mas o que o texto fala exatamente sobre esses sacrifícios? O que o texto relata? Para quê? O que é que ele diz sobre esses sacrifícios que aconteciam no Antigo Testamento? Vamos lá. Versículo 1 diz assim: a lei traz apenas uma sombra dos benefícios que hão de vir, e não a sua realidade. Por isso, ele nunca consegue, mediante os mesmos sacrifícios, repetidos ano após ano, dia da expiação, aperfeiçoar os que se aproximam para adorar. O que é que o texto fala sobre esses sacrifícios? Primeiro fala que eles são limitados. Primeiro fala que foi instituído por Deus, porque foi o próprio Deus que conduziu a lei, mas são limitados. Por que são limitados? Porque todos os anos o povo tinha que ir de novo sacrificar. Se fosse sem limite, se fosse suficiente, bastava uma vez. Mas não, o povo sacrificava. Já estava pecando, no outro ano tinha que vir de novo. É uma quase que quarta-feira de cinzas. Quase. O povo peca e vai receber a cinza. Todos os anos. São limitados, porque eu precisava voltar para o local do sacrifício, e era apenas uma sombra, não era o todo, não, o texto vai dizer, não era a realidade, apontava para benefícios ainda maiores que estavam por vir, e esse benefício foi ensinado aqui, o sacrifício do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Eu não sei, tá? Porque eu não sou médico, mas alguém pode me ajudar. Pressão, hipertensão, tem cura? Tem cura? Hã? Não, né? Eu acho que não, mas eu preciso de cúmplices, então me digam. Hipertensão tem cura? Tem não, então pronto, não vai valer a pena a minha ilustração. Pense aí, alguém que tem ilustração, alguém que tem hipertensão, e precisa tomar medicamento todos os dias para controlar a sua hipertensão, ou a sua pressão. O remédio, o comprimido não cura a hipertensão, não cura, mas controla, ou me faz lembrar que eu tenho pressão alta. Hipertensão é pressão alta, é? Então, o comprimido, o remédio, o relógio quando toca, eu preciso tomar remédio, me traz a memória de que eu preciso tomar aquilo, mas eu não vou ser curado.
eram os sacrifícios do Antigo Testamento, eram os sacrifícios antigos, eram os sacrifícios dos animais. Eles estavam sempre sacrificando, não eram curados dos seus pecados ou das suas enfermidades espirituais, obviamente, mas ele precisava ficar sendo lembrado constantemente. Por quê? Porque esses sacrifícios eram limitados. Além de serem limitados, eles não purificavam a nossa consciência por completo. Veja comigo o versículo 2: se pudesse fazê-lo, não deixariam de ser oferecidos. Se eu realmente fosse curado de vez, através dos sacrifícios, eu não ia parar de tomar o comprimido para hipertensão, por exemplo? Ia. Mas como não cura, eu preciso continuar sacrificando. Pois os adoradores, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais se sentiriam culpados, presta atenção, dos pecados. Contudo, esses sacrifícios são uma recordação anual dos pecados. O autor aos Hebreus está falando aqui para mim e para você que é preciso ser repetido constantemente, porque eram incapazes de aliviar a minha culpa do pecado, a minha consciência do pecado. Eu precisava estar me alimentando constantemente para que eu pudesse aliviar de alguma forma, sacrificando constantemente, para que eu pudesse aliviar de alguma forma a minha culpa. Mas são limitados porque não cura plenamente a minha consciência. Eu continuo percebendo, enxergando em mim um verdadeiro pecador. Eram repetidos porque o povo continuava com o peso da consciência. Além disso, no versículo 4 vai dizer que, pois é impossível que o sangue de touros e bodes tire pecados. Gente, hoje a gente imagina, pensa, cria alguns métodos para conseguir a salvação. Algumas estratégias, alguns planos para conseguir a salvação. Mas, de acordo com o Evangelho, de acordo com a Bíblia, nenhum desses métodos é o dízimo, é o serviço na igreja, é o me envolver cada vez mais, é eu fazer isso, é fazer doações, é caridade. Tudo isso, se eu fizer, eu vou ser salvo. Mentira, não vai. Porque a salvação é simplesmente pelo sangue vertido na cruz, mas o sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Essas repetições, esses sacrifícios são limitados e não tirava, não apagava, não removia a mancha do pecado que permeia a nossa alma. Somente Jesus Cristo de Nazaré, o Filho de Deus. Ok, pastor, entendi. Os sacrifícios eram apenas sombra, não eram suficientes, eram limitados, mas pelo amor de Deus. Então qual é a solução? A solução é o sacrifício perfeito de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Olha o que é que o texto vai dizer no versículo 5. Por isso, Cristo veio ao mundo e disse: sacrifício e oferta não quiseste, mas um corpo me preparaste. Do holocausto e ofertas pelo pecado não te agradastes. Então eu disse: aqui estou, no livro está escrito a meu respeito, vim para fazer a tua vontade, ó Deus. Versos 5, 6 e 7. O sacrifício perfeito de Cristo acontece pela vontade de Deus. Esse texto aqui, o escritor aos Hebreus, ele está citando um outro texto na Bíblia, que é o Salmo 40. Olha o que é que vai dizer lá no Salmo 40. Olha que coisa linda. Salmo 40, versículo 6, diz assim, ó: sacrifício e oferta não pediste, mas abriste o quê? Versículo 6 de Salmo 40. Sacrifício e oferta não pediste, mas abriste os meus ouvidos. Holocaustos e oferta pelo pecado não exigiste. Então disse: aqui estou, no livro está escrito a meu respeito, tenho grande alegria em fazer a tua vontade, ó Deus, e a tua lei está no fundo do meu coração. Sabe quem foi que falou isso no Salmo 40? Um salmo é messiânico. Isso é Jesus falando. E aí, o escritor aos Hebreus vai trazer esse mesmo texto lá do Salmo 40, só que com uma diferença. Ele fala assim: sacrifício e oferta não quiseste, mas abriste os meus ouvidos. Salmo 40, não é? Mas olha como é que ele fala em Hebreus capítulo 5. Sacrifício e oferta não quiseste, mas
um corpo me preparaste. Não eram os animais. Os animais não eram suficientes, eram limitados. Não poderia apagar o pecado. Até cobria, mas não apagava. Até aliviava a culpa, mas não extinguia. Precisava de um corpo humano, precisava de um homem. E Cristo aqui, declarando: Senhor, estou de acordo com a tua vontade. Ele se fez carne, ele habitou entre nós. É o que nós chamamos de milagre ou mistério da encarnação. O Deus Todo-Poderoso, o Criador de todas as coisas, que nada nem ninguém pode suster, pode detê-lo, nada nem ninguém pode com ele. Mas ele decidiu se humilhar, diminuir até nós, se despir de toda a sua grandeza, para ser sacrificado e pagar o preço por mim e por você. Versículo 10 diz assim: pelo cumprimento desta vontade fomos santificados por meio do sacrifício do corpo de Jesus Cristo oferecido de uma vez por todas. O sacrifício perfeito de Cristo é a solução, porque é da vontade de Deus, é o pacto que Deus fez, é o pacto que Deus preparou. A antiga aliança já era, hoje é uma nova aliança, é o corpo do Senhor Jesus Cristo que é ofertado definitivamente, para nos dar esta salvação. É interessante que as ofertas dos sacerdotes antigos precisavam ser repetido, mas o versículo 10 vai dizer que este sacrifício do Filho de Deus, o Cordeiro de Deus, é de uma vez por todas, é definitivamente. E o versículo 11, o versículo 10 ainda vai falar sobre a consagração desses redimidos, ele vai falar sobre a reconciliação, vai falar sobre a redenção, vai falar sobre a esperança na redenção em Cristo Jesus. Ora, o povo sacrificava no ano, mas sabia que no ano que vem precisava de novo levar o seu sacrifício, precisava sacrificar. Aqui, através de Jesus, no versículo 10 de Hebreus capítulo 10, vai dizer que nós temos esperança na redenção definitiva, na reconciliação com o nosso Deus. Dito isso, eu convido você a entender algo especial através desse texto. Eu falei sobre alguns tipos de expiação, aliás, de sacrifícios. Falei que o sacrifício antigo era limitado, não era suficiente para a gente alcançar a libertação dos pecados, a salvação. Falei sobre o sacrifício perfeito como a solução, o sacrifício perfeito de Cristo é a solução, e agora eu quero falar sobre algo precioso, que é a redenção concretizada em Cristo Jesus, a partir dos próximos versículos. A salvação concretizada em Cristo Jesus. Versículo 11 diz assim: dia após dia. Lembra que eu falei que tinham vários sacrifícios? Pois é, um deles era o dia da expiação, ano a ano, mas todos os dias os sacerdotes estavam oferecendo pelo pecado do povo, de manhã e à tarde, todos os dias, dia após dia, todo sacerdote apresentava-se e exercia os seus deveres religiosos, repetidamente oferece os mesmos sacrifícios, que nunca podem ser removidos os pecados. Gente, eu não estou dizendo que aquele sacrifício não fosse importante, foi instituído pelo próprio Deus, mas não como libertação, mas para nos trazer à memória. Olha o que o texto 4:3 que nós lemos fala: contudo, esses sacrifícios são apenas uma recordação anual dos meus pecados. Então eram importantes, porém não era a realidade. Eu precisava olhar
para frente, através do sacrifício de Jesus. E eles ofereciam dia após dia, mas o nosso Senhor foi sacrificado, ou se ofereceu definitivamente. A redenção definitiva através do nosso Senhor Jesus Cristo. Esses sacrifícios que aconteciam, eles eram limitados, não eram suficientes, porque somente o Senhor traz a redenção eterna a todos nós. Deixa eu ler aqui mais versículos 12, 13 e 14, que eu quero trazer um ponto chave que eu acho. Versículo 12: mas quando esse sacerdote acabou de oferecer para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus. Aleluia. Daí em diante, ele está esperando até que os seus inimigos sejam como o estrado dos seus pés, porque por meio de um único sacrifício, ele aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. O texto vai dizer que os sacerdotes ofereciam, mas um dia morriam, um dia iam morrer. Versículo 12 vai dizer que este sacerdote, Cristo, acabou de oferecer, e não foi repetidamente, foi para sempre, diz o texto, um único sacrifício pelos pecados. O que foi que aconteceu depois disso? Ele assentou à direita de Deus. Até morreu como sacrifício, mas ele ressuscitou para nos dar a vida eterna. Morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para nos dar a vida eterna. Nos dá a esperança da salvação, a esperança da redenção. Versículos 15 ao 18, para a gente fechar essa exposição, de novo o autor cita um texto do Antigo Testamento. Nesse caso, é Jeremias capítulo 31, versos 33 e 34. Olha o que ele vai dizer. Versículo 15. O Espírito Santo, aqui, é através do profeta Jeremias, versículo 31 de Jeremias. O Espírito Santo também nos testifica a esse respeito. Primeiro ele diz, Jeremias 31, 33, esta é a aliança que farei com eles, depois daqueles dias, diz o Senhor, porei as minhas leis em seu coração e as escreverei em sua mente. 34, lá de Jeremias, mais o 17 de Hebreus 10, e acrescenta, dos seus pecados e iniquidades não me lembrarei mais, onde os pecados foram perdoados, não há mais necessidade e sacrifício por ele. Isso aqui eu acho fantástico, não, acho extraordinário. Enquanto eu precisava voltar todos os anos para me recordar do meu pecado, tomar o meu comprimido para hipertensão, para saber que eu tenho pressão alta e não vou ser curado, diferente disso, ao contrário disso, o meu Senhor fala de forma categórica, dos seus pecados e iniquidades eu não me lembrarei mais. Eu não preciso ficar recordando, quando eu era assim, era meio coisado, não sei o que, te vira, macho. Jesus já morreu por mim e por você, nos trazendo a vida eterna. A gente gosta do testemunho, né, da gente, é legal, né? A gente era meio estragado e fica rindo, brincando, não sei o quê. Gente, já era, passou. Esses pecados, ele não traz mais a memória. Dos seus pecados e iniquidades não me lembrarei mais. Onde esses pecados foram perdoados, não há mais necessidade de sacrifícios. Portanto, nada do que você faça é o suficiente para lhe trazer salvação, porque a sua redenção já está paga, e paga por um alto preço, como diz o apóstolo Pedro, foi por sangue, o sangue do Senhor Jesus Cristo. E eu finalizo dizendo que o sacrifício de Cristo é completo e não necessário nenhuma outra oferta para termos os pecados perdoados. É completo, é suficiente. Eu sei que o pecado,
ele requer perdão, eu sei. Eu sei que o pecado, aquilo que nos alimenta, é uma escravidão que requer redenção, eu sei. Eu sei que o pecado nos aliena, é uma alienação que requer a reconciliação. Porém, meus irmãos, o que nós falamos aqui nesta noite é que o sacrifício de Cristo pôs fim a todo o sistema de sacrifício da antiga aliança. Em Cristo Jesus, tudo foi concretizado. O texto vai dizer, ele cancela a primeira. Cancela, no sentido de cumpre. Não de que não valeu, não de que não presta, não de que não serve, não, cancela no sentido de que cumpre para estabelecer a segunda lei. A segunda, é nele que nós encontramos a redenção, o perdão, a reconciliação e a esperança da vida eterna. Essa redenção que eu queria conversar com a igreja. Eu queria aplicar 3 pontos, 3 verdades a partir desse sermão. Só 3 aplicações. Primeira aplicação. Viva em constante gratidão pelo sacrifício perfeito que nos libertou da condenação e da culpa do pecado. É porque nós vivemos achando que nós somos capazes. É porque nós vivemos reclamando de um monte de coisa. Mas o desafio para a igreja hoje, a partir desse sermão, é vivermos em gratidão constante, porque o sacrifício foi perfeito e nos libertou da condenação e da culpa do pecado. Eu não carrego mais a culpa, porque a cruz já carregou por nós. Segunda aplicação, proclame, declare, fale ao máximo de pessoas que você pode. Proclame ao mundo inteiro a maravilha da redenção que temos em Jesus Cristo. Eu não sou crente e sou bonzão, não. Eu sou crente e sou coitado, mas o sacrifício na cruz me redimiu, cara. Essa redenção tem que ser proclamada, não para a gente passar por melhor do que os outros, não, mas para a gente ficar pequenininho, consciente de que a grandiosidade do nosso Deus é que nos traz a libertação. Proclame a maravilha da redenção. E terceira aplicação, que o sacrifício de Cristo, perfeito de Cristo, seja o nosso motivo de adoração e serviço, hoje e para todo sempre. Vou para a igreja, porque o pastor me ligou. Vou dirigir o ministério X, porque eu tenho que aparecer. Eu vou ser crente, porque eu preciso receber algumas coisas. Não. A nossa motivação real é Ele. É Deus. É o sacrifício perfeito de Cristo, que nos motiva, que alerta, um motivo para a gente agir em adoração a Ele, não pelos outros, mas por Ele. Ele é que é digno de ser adorado, hoje e para sempre. Eu vou servir, eu quero servir, para quê? Qual é a motivação? Por que você veio para cá hoje? Por que você vem aos cultos? Por que você vai trabalhar? A quem você agradece, louva, adora, exalta na sua caminhada, na sua jornada, no seu dia a dia? Amém. Eu queria fazer o fechamento, porque temos a Santa Ceia ainda, não é isso? Vou fechar agora. Fechei. Então, já fazendo um link com a Santa Ceia, meu povo, você tem consciência do seu pecado, mas por algum motivo acha que ainda está meio cambaleante? Arrependa-se e creia no sacrifício da cruz. Você está pensando em desistir? Na sua caminhada, você está pensando em desistir? Poxa, está difícil, está pesado, não estou conseguindo, a luta está grande, eu tropeço, caio, e não consigo me levantar depressa.
Está difícil? Então alimente a esperança no sacrifício da cruz. Pastor, eu estou tentando, mas estou andando sozinho. Então aqui eu te apresento uma boa ideia. Uma boa ideia. Junte-se à comunhão que fortalece, que encoraja. Aqui na igreja. Convite feito para você. Se arrependa e creia na redenção em Cristo. Alimente a esperança de viver para Cristo. E se aproxime em comunhão na comunidade. Amém. Louvado seja Deus.